Ai, meu senhor, como vamos fazer? Não tenhas medo, respondeu ele, pois são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou dizendo, Yahvé, abre os seus olhos para que veja. E Yahvé abriu os olhos do servo, e ele viu a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Até aqui. Queria que você colocasse sua mão no seu coração comigo. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, para que a Tua palavra, Senhor, ela seja verdade no nosso coração, Deus. Senhor, que a gente, por mais das nossas dificuldades, Senhor, a gente entenda, Senhor, a cada dia de que existe um Deus que nos guarda, Senhor. Senhor, que a Sua verdade, Senhor, ela seja literalmente, Senhor, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Que o nosso caminhar, Senhor, a nossa caminhada aqui na terra, Senhor, ela seja direcionada por Ti, Deus, e baseado na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor esteja aqui trazendo, Senhor, a luz, Deus. O entendimento, Senhor, aquele entendimento pessoal, Senhor, e aquela aplicação única, Senhor, que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, Senhor, porque só o Senhor esquadrinha os nossos corações, Senhor, e o Senhor pode, Senhor, adentrar, Senhor, no mais profundo pensamento e sentimento de cada irmão que está aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja nos curando, Senhor, para que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, Senhor, e dando clareza, Senhor, acerca daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor, ele vem pregando sobre um tema que é olhar para o futuro com a convicção de que Deus está no controle. O Carlos começou esse tema pregando sobre Jó, acho que os irmãos lembram, o pastor pregou também sobre esse tema e agora eu vim pregar de novo, né? Sobre esse tema. E eu queria usar aqui a passagem de 2 Reis, que a gente acabou de ler. Aqui a tribo de Israel, eles estavam passando pelo reinado de Jorão. E o que acontece? Eles estavam em guerra contra os arameus, que era governado por Arã. Eles estavam num cenário de guerra aqui. Eles estavam num grande problema. Eles estavam em desespero, porque do nada, Jorão acorda, e quando ele acorda, ele vê que ele está com um acampamento inimigo em volta dele, ao redor dele. E ele se desespera. Só que tem um problema. Eliseu está lá. E Eliseu não era um cara qualquer, ele era um homem de Deus. Assim como eu e você. Nós somos pessoas tementes a Deus. E esse cenário aqui não era muito confortável, era um cenário de desespero, era um cenário onde a incerteza podia reinar. Quando, no versículo 8, se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver de que quando Arã, ele montava um acampamento em X localidade contra Israel, Israel sabia o ponto exato do acampamento inimigo. E aí ele ia e mudava de novo, e aí a tribo de Israel sabia até onde podia ir e onde não podia ir. E aí ele muda de novo e a mesma coisa. Ao ponto de Arã ter que reunir os seus líderes do exército e quase que brigar com eles, né? E dizer assim, existe alguém infiltrado no nosso meio. Porque quando eu monto um acampamento aqui, o povo de Israel sabe até onde eles podem chegar e não ultrapassam de lá. Logo a gente perde a nossa emboscada. A Bíblia diz de que não tinha nenhum fofoqueiro lá no meio. Era porque Deus revelava para Eliseu o posicionamento exato do exército inimigo. Aqui o cenário era de desespero, eles estavam passando por uma guerra, a fome também acontecia ali, alimentos estavam escassos, momentos de dificuldade, muita incerteza, e esses momentos podem bater na minha e na sua porta também. Assim como bateu na porta de Jó, que a gente ouviu do Carlos pregando aqui também. Momentos onde, às vezes, preste atenção, às vezes, não é culpa nossa, mas às vezes, é negligência nossa sim. Esses momentos de desespero podem acontecer na nossa vida por N fatores. Às vezes é a própria mão de Deus, mas às vezes também é a nossa imprudência. Muitas vezes a gente se coloca em momentos de desespero por falta de administração, por falta de organização nossa mesmo. A Bíblia vai dizer de que quando nós devemos construir uma torre, primeiro a gente precisa fazer o quê? Calcular para saber se a gente vai ter o valor para que a gente consiga construir ela toda. Senão vai ficar pela metade. Às vezes nós não somos bons administradores daquilo que Deus nos deu e aí às vezes os momentos de desespero bate por negligência nossa.
Sendo que Deus já nos deu a solução na própria palavra. Ele diz, sejam bons administradores das coisas que eu dei a vocês. Isso é um princípio bíblico. Teve um pastor que veio aqui, aquele missionário gaúcho, boa parte de você deve conhecer, Gesiel Dias. E eu não lembro muito da pregação dele toda, mas eu lembro de uma frase que ele deu. Ele disse assim, irmãos, muitas vezes a gente não precisa de uma bênção financeira, a gente precisa de um curso de administração. E é verdade. Muitas vezes a gente precisa de um curso de administração, porque às vezes a gente é negligente com aquilo que o Senhor nos deu. E os momentos de desespero, às vezes, pode ser por imprudência nossa. Mas na nossa caminhada, a gente vê o exemplo de Jó, a gente vê, muitas vezes, você pode ser o cara mais organizado do mundo. Você pode ter suas contas todas em dia, você pode ser um cara planejado, você pode ser um cara totalmente metódico. Chega um momento que você vai precisar da mão de Deus, amigo. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Porque a gente não controla tudo. Por mais que sejamos bons administradores daquilo que Deus nos deu, o amanhã está na mão do Senhor ainda. E aí vai chegar um dia que nós precisamos nos render a Cristo e dizer, Senhor, eu não tenho mais saída. Assim como esse rei. Ele vai aqui pedir ajuda para quem? Para Eliseu. E Eliseu está lá tranquilo. Não, fica tranquilo, irmão. Aqui tem um camarada com a gente que vai vencer a guerra. E aí o que acontece quando ele abre os seus olhos? Os anjos estavam lá antes ou não? Eles já estavam. O problema era a percepção dele, ele não estava percebendo aquilo. Eu tenho certeza que o Senhor cuida de você e guarda você, mas muitas vezes no nosso desespero nos falta uma percepção espiritual. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de lado o Senhor, o tempo com Deus, o nosso devocional, não é? A nossa leitura bíblica. E daí o que acontece? A gente não vai, às vezes, nem percebendo o próprio cuidado de Deus com a gente. Deus já estava cuidando daquele povo, só que ele não percebeu. E aí o Senhor, ele ora, o Senhor não, né? Eliseu ora para que Deus abra os olhos do rei. Os olhos do rei são abertos e ele vê que o Senhor era muito mais numeroso. E eles então foram guardados. E então Deus colocou a sua mão, abençoou e guardou aquele povo. Então momentos de desespero você pode estar passando por eles agora. Momentos de dificuldade, de incertezas, batem na nossa porta. Só que nós temos uma grande vantagem. Nós temos o Rei dos Reis ao nosso lado. Nós não adoramos a uma entidade morta. Nós adoramos a um Deus vivo. Nós não adoramos a uma estátua de madeira. Nós não adoramos a gente não tem uma fé à toa. Nós temos uma fé racional. Nós temos plena convicção de que Deus está vivo. Nós temos plena convicção de que quando nós oramos, Ele ouve. Nós não jogamos palavras ao vento nas nossas orações, nós estamos o Rei dos Reis ao nosso lado. Arã, então, ele combinou com seus oficiais para que estivesse sabendo quem que era o fofoqueiro no seu meio, né? Mas o problema deles não era o fofoqueiro. O problema deles é que do outro lado tinha um povo que era guardado por Deus. Eliseu, ele era conhecido por ser, claro, sucessor de Elias, né? E muito conhecido pela sua intimidade com Deus. Eu dividi esse sermão em 3 pontos. O primeiro é o desespero. Geralmente a gente para nesse, né? O momento do desespero, como eu falei, ele bate na nossa porta. Os israelitas eram o povo de Deus, não era? Não era? Era um povo de Deus. Nós somos o quê? Pela morte de Jesus na cruz, nós somos o quê? Nós somos o povo de Deus. E esses momentos Deus não arranca da nossa vida. Dá até raiva às vezes, não dá? Vamos ser sinceros? Porque a gente ora para não passar por isso. A gente ora para não passar por essas coisas. Deus me livre de passar por desespero e aperto. Nós queremos ter uma vida tranquila. Às vezes a gente até briga com Deus. Porque a gente fica, meu Deus, eu oro, leio a Bíblia, faziam tudo. Só explode bomba no meu pé. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que essa é a maior dificuldade do cristão. Você ora e tem a sensação, não sente nada. Você lê a Bíblia, parece, entre aspas, né? Parece que o texto não fala ao seu coração, não te dá aquela empolgação absurda. Você obedece a Deus, teme a Deus, busca a Deus e explode bomba no seu pé. Ele diz que essa para ele é a maior dificuldade da espiritualidade. É continuar crendo, perseverando, mesmo sem sentir, sem ver e dando tudo errado. Esse eu acho que é um dos maiores desafios da nossa vida cristã.
é continuar obedecendo, independente das circunstâncias. Só que a gente tem uma coisa muito boa também. O livro de Apocalipse, quando ele é escrito por João, quando Domiciano ele envia João para Patmos, ele não só enviou João para Patmos, tá? Ele, antes de enviar João para Patmos, ele jogou óleo quente, óleo fervendo nele. Ele não simplesmente foi para Patmos ficar lá deitado na rede esperando Jesus voltar. Não, ele foi para trabalhar até morrer. E torturado. Domiciano achou que tinha acabado então com os apóstolos e tinha acabado então com a igreja, e a igreja ia ter prazo de validade no máximo 100 anos, porque ia morrer os crentes e ia acabar. Por quê? Porque os apóstolos acabou, João era o último, só que Domiciano tinha um problema agora. Porque quando todas as portas na terra se fecham, Deus abre uma porta no céu a qual ninguém pode fechar, irmão. A qual ninguém pode fechar. Jesus aparece para João em Patmos e ele diz assim, ó, escreve as coisas que talvez aconteçam. Não, ele diz, escreve as coisas que vão acontecer, que irão acontecer, uma certeza. E aí, ali, ele escreve as cartas às igrejas. E ele diz assim, ó, eu coloco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu amigo, quando todas as portas na terra se fecham para você, Deus abre uma porta no céu para ti, a qual só Ele pode abrir e fechar. E nós adentramos nessa porta que é Jesus Cristo. Nós adentramos nessa porta, nós vivemos nela já. Então não se desespere nesses momentos, recorra a Deus nesses momentos. A tribulação também ela é pedagógica para a gente. Nós vemos, por exemplo, o José, o do Egito, que ele olhou para Deus em momentos de desespero. Foi vendido, passou tribulação, provas, passou suas dificuldades, só que continuou crendo em Deus. Não tinha a ver com o José, assim como não tem a ver comigo, assim como não tem a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Tinha um propósito muito maior, o centro da mensagem de José não era se tornar o governador do Egito, não era isso. Se fosse, Deus teria um plano muito pequeno. Tudo tinha a ver com Cristo. Só que ele continuou crendo em Deus, temente a Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés, quando o povo ficava murmurando para ele logo depois de ter tirado o povo do Egito. Acabou de arrancar o povo da escravidão e o povo chegava para, você veio trazer a gente para cá para quê? Para morrer de fome? Lá a gente tinha cebola para comer pelo menos. Você trouxe a gente para cá para quê? Para morrer de sede? No deserto? Irmão, a cada meia hora era uma reclamação. Tem gente que tem um problema para cada solução que a gente dá. E o povo do Egito era parecido. Só reclamava para Moisés. E Moisés fazia o quê? Cara, eu não tenho como resolver o negócio. Ele recorria para quem? Para o Deus vivo. Porque se foi Deus quem chamou ele, quem iria sustentar ele? Era o próprio Deus. E Deus nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Você acha mesmo que ele vai nos largar no meio do caminho? Você pode ler a Bíblia de capa a capa, meu amigo. Você nunca vai encontrar um homem que confiou plenamente em Deus e Deus esqueceu dele. Deixou ele de lado. Esqueci do Emanuel. Meu Deus, ele estava ali orando. É que o pedido da Cristina estava na frente. Esqueci. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, é Ele quem nos guarda. Se Ele nos chamou, Ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Ele vai nos abençoar. Ele nos garante a vida eterna. Ele nos garante a salvação. Só que nesses momentos de dificuldade, de aflições, de dor, às vezes também de enfermidade, a gente tem uma visão terrena, não temos? A gente quer a solução aqui agora. E a gente vai orar às vezes até por um enfermo. É óbvio que a gente quer que ele seja curado, irmãos. Mas é óbvio. O camarada está sofrendo. No mínimo a gente tem compaixão dele. Só que a gente já chega prometendo, se você se converter, Deus vai te curar. Irmãos, a gente deveria chegar nesse irmão e dizer, se você se converter, Jesus vai te salvar. Só que a gente quer dar algo a ele. Irmãos, nós não podemos dar nada a ninguém. Nós não podemos dar nada a ninguém. A melhor coisa que você pode dar a alguém, levar a ela, é a vida eterna. É a salvação da alma dela. Porque Deus não nos poupa do sofrimento momentâneo, Ele nos poupa do sofrimento eterno. O sofrimento momentâneo nós vamos passar por ele. Glória a Deus. Com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Sabe, quando nós lemos a história da igreja,
não só no Novo Testamento, a gente vê o povo de Deus durante todo o Antigo Testamento também, eles passaram pelas suas dificuldades, irmãos. Tenta achar o problema de Jó. Se fosse nós no lugar de Jó, nós tinha raiva com Deus. Brigava com ele. Botava Deus na parede e perguntava, qual foi? Qual é? Parecia um carioca. Ai, ai. E o que acontece, irmãos? Esses homens, eles continuaram crendo. Nós vemos Josué, quando eles perderam a batalha contra Ai. Ele não foi murmurar para o povo. Ele não foi chegar na galera do seu exército e falar assim, ó, pessoal, foi erro meu, eu levei pouca gente, era para eu ter levado mais, eu deixei vocês descansando, vamos lá, todo mundo agora, nós vamos arrebentar eles. Claro que não. A Bíblia diz que ele voltou, tomaram um couro em Ai, e ele se prostrou diante do Senhor. O anjo aparece para ele e pergunta, por que você está prostrado? E aí então o Senhor, ele começa a revelar de que Acã tinha pego o que não deveria ter pego, os despojos de guerra, por mais que era ali lícito, né, eles pegarem, o Senhor tinha falado, não pegue esse. E o que acontece, tinha um problema ali. Josué foi recorrer a Deus, meu amigo, quando tudo deu errado. Mas a gente quer recorrer às nossas próprias mãos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ali não está dizendo o homem que confia no outro homem. Maldito o Edu que confia no Emanuel. A Bíblia está dizendo ali, maldito o homem que confia na força do próprio braço. Do próprio homem. Esse é terrível. Nós não conseguimos controlar 100% da nossa vida, irmão. Seja você um bom administrador ou não. Vai chegar um dia que você vai precisar da mão de Deus. Vai chegar um dia que você vai ter que virar para o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de um milagre, não tem mais saída para mim. Eu cuidei de tudo, só que eu preciso de Ti. Esses momentos Deus nos ensina de que nós necessitamos dele a cada dia. Você se lembra de Gideão? Quando foi batalhar contra os midianitas? Imagina você no lugar de Gideão, porque para chamar Gideão já foi fácil, né? Ele chega, ó, tenho ali, eu quero isso aqui molhado agora. E o resto tudo seco em volta. Aí Gideão vai dormir, quando ele acorda, só o novelo molhado, o resto tudo seco. Aí diz, Deus, agora eu quero o inverso. Bicho chato para chamar foi Gideão. Pensa num cara enjoado. Já deu trabalho para Deus. E aí, quando Deus vai batalhar contra os midianitas, ele vê assim, ó, agora tem muita gente contigo. Vai com menos gente agora. Eu imagino agora Gideão falando, você me arrancou lá do meu trabalho, de fazer minhas coisas, para mandar eu ir com 300 caras contra um exército. Tu quer me arrebentar mesmo, né? E aí tem um propósito dentro disso. A Bíblia diz que o Senhor disse para Gideão, é porque eu não quero que quando vocês vencerem, vocês achem que foi força do seu braço. Tinha um propósito naquilo. Deus desamparou Gideão para colocar a mão dele sobre o seu exército. Deus desamparou aquele povo para ele cuidar daquele povo, eles não se ensoberbecem. Isso aí. A soberba, né? Não subir para a cabeça. Nós vemos também o Paulo, o apóstolo Paulo. Irmão, nem as prisões, nem o naufrágio deram cabo daquele homem. Nada parava aquele cara. Para você ter noção, Paulo, quando ele ficou preso em Roma, na sua última prisão, ele teve toda a guarda pretoriana em volta dele. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda do rei. O exército do rei, né? Só que tinha um negócio, eles não ficavam só olhando a cela, a guarda pretoriana ficava acorrentado com preso. Para onde Paulo ia, e o guarda. E eles revezavam em turnos, e se não me engano eram 2 ou 3 guardas por dia que ficavam revezando. E Paulo não perdia tempo. Paulo era um evangelista absurdo. Paulo não precisava da igreja para pregar, Paulo pregava em qualquer canto. Sem saber, César entrega nas mãos dele, de Paulo, do maior evangelista que a Bíblia tem, toda a guarda pretoriana. E aí o que a história diz que começa a acontecer? O evangelho começa a chegar nas mais altas classes em Roma. Paulo não perdia tempo, meu amigo, está acorrentado comigo, vai ter que ouvir. Tô nem aí. Não tinha nem onde o cara fugir, porque se ele fugir já é demitido. E se o preso fugisse, ele morria. Estava pego. Então não tem tempo ruim, meu amigo, debaixo da mão de Deus. Ele tinha todo o guarda acorrentado com ele, ele falava, eu vou pregar. Ele tem que ouvir. Não tem para onde ele fugir. Surdo ele não é. Vou pregar. Naufrágio não parou esse cara. Sabe,
Fome não dava problema com isso, dinheiro não parou esse cara, porque quando ele pastoreou Corinto, a igreja de Corinto não pagou salário a Paulo devido, deixou ele passar suas necessidades, teve que vir os irmãos da Macedônia, que eram mais pobres que o povo de Corinto, para abençoar financeiramente Paulo, e Paulo ainda serve aquela igreja com todo amor. E pensa numa igreja que deu problema, foi a igreja de Corinto. Só dava B.O. Se tu acha que na nossa tem problema, tu não viu a igreja de Corinto ainda. Pense numa igreja problemática. Nada parava aquele cara. Ele continuou crendo. Ele estava sentado num chão gelado de prisão, esperando a morte, escrevendo: nós que estamos assentados nas regiões celestiais. Ele estava sentado na cadeia, irmão. Que ia sentar na região celestial o quê? A gente não ia ter essa visão, não. É porque Paulo estava conectado com Cristo. Independente das circunstâncias, todos esses homens, eles continuaram olhando para Deus. Quando Ana, ela vai para o templo, ela quer um filho, e ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele a ti. A Bíblia diz que o sacerdote dizia que ela uivava, ela parecia uma bêbada, de tanto clamor que tinha no coração dela. Ela não foi recorrer aos seus métodos, ela foi recorrer ao Altíssimo. Ela foi recorrer a Deus. Às vezes essas situações são pedagógicas. Coloca aqui para mim Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Pode passar. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. A tribulação é pedagógica para a gente, irmãos. Deus consegue entrar na nossa bagunça, colocar a mão dele, nos livrar, nos abençoar e ainda nos ensinar. Dentro da nossa bagunça. Dentro do nosso problema, Deus vai lá e coloca a mão dele e mostra que a gente depende dele a cada dia. Mas essa confiança, ela não está na nossa capacidade. A Bíblia vai dizer na carta de Pedro de que tudo aquilo que é piedoso, ou seja, tudo aquilo que nos leva a Deus, vem de Deus, não vem de nós. Quando você se converteu, quem convenceu o coração de quem? Não foi o Espírito Santo que convenceu o seu? A conversão já é a primeira experiência com Deus. Você precisa de Deus para chegar em Deus. Porque de nós não tem nada bom. Se depender de nós, nem o nosso relacionamento com Deus, irmãos, a gente leva a sério. A gente precisa do próprio Deus para isso. Se depender de nós, os nossos devocionais diários viram mera religião, não é? Se Deus não inclinar o nosso coração para Ele. Então, até para se achegar em Deus, a gente precisa do próprio Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. E agora, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, nota de rodapé, não existe dualismo na vida cristã. Edu, o que é dualismo? Vida espiritual, vida secular. Não tem dualismo na vida cristã. É uma vida só, amigo. Ou somos crentes ou não somos. Somos crentes, então, no nosso trabalho. Somos crentes na escola, na faculdade, no curso que você faz, na roda de amigos que você tem, sejam eles da igreja ou não, você é um cristão lá no meio. Não tem dualismo na vida cristã. Aqui é a minha vida espiritual. Não, aqui é a minha vida secular. Não, amigo, é uma vida só. Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua escola, os mais novos, você é um agente de Deus lá. Não tem essa divisão. Independente do cenário. Ponto 2. Olhando para Deus nesses momentos. Abre sua Bíblia comigo aí em Salmo 121. Acho que deu ruim aí, né? Salmo 121, versículo 1 ao 3. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Na minha tradução diz que o protetor de Israel não dorme. Esse salmo, ele está numa coletânea de salmos que se chama Salmos de Romagem. Quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro babilônico, eles tinham alguns desafios pela frente. Eles precisaram reconstruir sua cidade,
Eles precisaram reconstruir o templo, que o templo tinha sido destruído. Os utensílios da casa de Davi já tinham se perdido. Eles não falavam mais hebraico, já falavam grego, a língua já tinha se perdido. A sua cultura tinha se perdido todo ao longo desse tempo. E aí, boa parte dos escritos já tinham se perdido também. Eles tinham inúmeras dificuldades dali para frente. E para piorar, estavam cercados de povos hostis à sua volta, pronto para matar eles. E aí começa a coletânea dos salmos de romagem, os salmos de peregrinação. Eles recitavam aquilo que Deus já havia feito ou falado a eles, para os seus antigos reis, ou feito no meio deles, e aí eles começam a olhar para quem? Para Deus. É nessa coletânea que nós vamos encontrar aquele que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Eles estão com muito trabalho pela frente. Eles tinham muita coisa para fazer, muitos problemas para enfrentar. Medo era absurdo no povo de Israel naquele momento. Só que eles dizem: se nós trabalharmos e Deus não estiver conosco, não vai adiantar. Por quê? Porque nós já experimentamos isso, deu ruim. Só que ao mesmo tempo nós não vamos querer que Deus faça tudo e cruzar os braços. Nós vamos contribuir com essa obra. Eu me lembro de Neemias, porque a gente acha que às vezes precisa ter um chamado absurdo, vir um anjo de Deus aparecer na nossa frente, e daí vir um pastor, um profeta ligar para você e falar: meu amigo, eu chamei você. E aí a gente vê 350 acontecimentos extravagantes acontecendo na nossa vida para a gente crer que Deus nos chamou. Aí chega em Neemias. Neemias descobre que seu povo está passando por apuro, ele vira para o rei e diz: ei, eu posso ir? Às vezes eu penso que Deus nem chamou Neemias, foi ele que se voluntariou. Porque Deus já tinha tocado no coração daquele homem. Sabe, então, nesses momentos, amigo, olhemos para Deus. O povo de Israel tinha inúmeras dificuldades, inúmeros problemas naquele momento. Só que eles ficavam recitando aquilo que Deus já fez no meio deles. E muitas vezes é isso que nos lembra no dia mau. Porque dia cinza, meu amigo, dias escuros, problemas e dificuldades, todo mundo passa. E vai bater na sua porta. Nesses momentos, quando a gente lembra daquilo que Deus já fez por nós, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos tempo com Deus, é isso que nos sustenta. A passar por esses dias. Muitas vezes eu escrevo muita coisa assim, né? Até aí coisa que não dá nem para pregar às vezes, né, amigo? Dá até vergonha. Eu escrevo, eu guardo na caixinha. Eu guardo tudo. Coisas que Deus falou comigo, coisas que eu já passei com Deus. Sabe o que eu faço às vezes? Eu abro essa caixinha e leio. É impressionante o que isso faz no meu coração. Parece que eu olho e eu digo assim: nossa, como que eu me esqueci disso? Eu já até passei por isso que Deus disse que eu iria passar. Nossa, isso aqui eu vivi, eu experimentei esse negócio. Como que eu me esqueci disso? Por quê? Porque a gente esquece. Porque a gente negligencia. Eu escrevo tudo, amigo. Eu comecei a escrever no celular, mas aí eu não vejo, eu não leio, abro nem o WhatsApp direito. Aí eu escrevo no papel, que para mim é muito melhor. Abre sua Bíblia comigo em Daniel 3,15. Eu queria o teclado deu problema hoje, cara. Deus do céu. Daniel 3,15 diz assim, ó: agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, disse então Nabucodonosor, né? Mas se não a adorarem, a estátua, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Qual Deus, né? Pode passar. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Pode passar. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos do rei. Pode passar. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasses erguer. Até aqui só. Nabucodonosor tinha feito uma estátua, ele disse: todo mundo se prostra. Esses 3 jovens não se prostraram. O jovem rebelde, né, não se prostra. E daí o que acontece? Ele vai jogar eles na fornalha e eles dizem uma frase que eu gosto de chamar de fé no milagre e fé na soberania. Eu vou te explicar o porquê. Até a vírgula é a fé no milagre. Ele diz assim: saibas tu, ó rei,
de que meu Deus é poderoso para nos tirar de dentro do Egito. Opa, do Egito não, da fornalha. O Egito já foi. Saibas tu, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos tirar de dentro da fornalha. Isso é a fé no milagre. Eu creio que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer. Só que depois da vírgula tem a fé na soberania. Ele vira para Nabucodonosor e diz assim, ó, mas saibas tu, ó rei, de que mesmo se ele não nos tirar, nós não adoraremos a outro Deus além dele. Isso já é fé na soberania de Deus. Eu não adoro se ele me tirar da fornalha. Eu não adoro se ele me livrar. Ou se ele me curar, ou se ele resolver meu problema financeiro, sei lá, conjugal, não sei qual problema você está passando. Eu adoro por quem ele é. E porque eu adoro por quem ele é, eu leio a sua palavra. E quando eu leio a sua palavra, eu sou instruído a como lidar com as situações do dia a dia. E aí a gente começa a ter matrimônios restaurados, relacionamento de pai e filhos restaurados. A gente vê que a nossa harmonia em casa melhora, não é? Porque que a gente começa a obedecer a palavra de Deus, sabe? E se tem uma coisa que nos guarda, é a obediência a Deus. A obediência. Porque aquele que ouve as palavras e não pratica é quem? É o imprudente. Mas aquele que ouve e pratica é quem? É o sábio. Não se trata de ouvir de Deus ou saber de Deus. Se trata de praticar a palavra dele. Quando praticamos a palavra dele, quando somos submissos a ele, ele nos guarda. E aí nós somos sábios diante de Deus. Amém? Amém. Salmo 139, 7. Abre para mim, por favor. Eu acho que é o 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Pode passar? Se eu subir aos céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama no Sheol? Outras traduções vão dizer no mais profundo abismo também. Também lá estás. Até aqui. Aonde quer que você esteja, seja situação da sua vida, se você dobrar os seus joelhos, o Altíssimo pode te ouvir. Se você dobrar os seus joelhos, se você clamar a Deus, Ele ouve. Seja a pior situação que for, seja o maior desespero, Ele está lá. Eu me lembro de Dimas na cruz. Estava passando por um grande desespero também, né? Quando ele olha para o lado, quem está ali? O Salvador. E muitas vezes a gente está igual Dimas. Só precisamos olhar para o lado, porque o Salvador está logo do nosso lado. Terceiro ponto. O terceiro ponto eu não botei nome, né? Porque me faltou criatividade, então é o ponto de encerramento. Juízes, capítulo 7. Faltou, irmão, né? Não tem criatividade para tudo. Não precisa abrir não, gente. É sobre Gideão, eu já comentei, tá? Sobre a batalha contra os midianitas. Irmãos, quem anda com Deus tem esperança. Por mais de que os seus números estejam contrários ao resultado. Quem anda com Deus, por mais que tenha só 300 homens ao seu lado, pode vencer um exército. Por quê? Porque é Deus quem está com ele. Quem anda com Deus, quem confia em Deus, tem a certeza da salvação. Quem anda com Deus é guardado por Ele. Quem anda com Deus no momentos de tribulação, dificuldade, ele aprende. Ele se torna mais submisso. Ele não blasfema contra Deus. Ele se submete a Deus como Jó e diz, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Jó tem uma queixa contra Deus. Aí acho que chega um dia que parece que Deus perde a paciência. Brincadeira, Deus não perde a paciência, né? Mas Deus, ele vira para Jó e bota Jó no lugar dele, né? Ele pergunta, onde é que tu estava? Quando eu disse aos montes, vem até aqui, as águas vêm até aqui, onde tu estavas quando eu coloquei cada estrela no seu firmamento e chamei cada uma pelo nome? Aonde tu estavas quando com uma palavra eu criei todas as coisas? Aonde tu estavas? Faltou dizer, onde é que tu estava, ô cabeção? Achando que sabe tudo? Aí Jó vai diminuindo, ao ponto de chegar e dizer, Senhor, eu falei de coisas grandiosas demais para mim. Senhor, eu achava que eu era bom. Hoje eu reconheço que eu preciso de Ti. Esse é o ponto de Mateus, quando Jesus fala dos pobres de espírito. O pobre de espírito não é aquele que, eu não tenho espírito, tenho tão pouquinho espírito. O pobre de espírito é aquele que não é soberbo diante de Deus. O pobre de espírito é reconhecer, Senhor,
Eu não consigo, eu preciso de ti. Esse é o pobre de espírito. Não é o soberbo de espírito. Quando nós nos rendemos, nós somos fortes. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim, a oração é uma coisa para homens fracos. E é por isso que eu oro. Mas o nosso ensino do mundo diz de que se você não resolve, você é um fraco. Você não deu conta, você não presta. Se você não conquistou tantas coisas até X anos, você não vai ser ninguém na vida. Meu amigo, quem nós somos diante de Deus para dizer quem é o quê? Quem nós somos diante de Deus? Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós reconhecemos sim que somos fracos. Nós reconhecemos sim que precisamos de Deus. E se Deus tirar a mão da gente, a gente se perde. Não dou uma semana. Nós nos perdemos. Se Deus tirar a mão de nós, nós nos perdemos. E Gideão aqui então ele vence a batalha, não porque ele era bom, mas porque Deus estava com ele. Irmãos, ele é a rocha firme em que podemos confiar. Ele é a rocha firme. Ele não disse para Abraão, Abraão, eu vou te dar um escudo e você se defende. Ele diz, Abraão, eu vou ser seu escudo, Abraão. Abraão, eu cuido de ti, Abraão. Eles não ficavam murmurando, eles simplesmente glorificavam a Deus. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo essas coisas e dizendo, tem bom ânimo na tribulação. Se tem uma coisa difícil é ter bom ânimo na tribulação, irmão. Só que nós devemos dar graças a Deus em todo momento. Nós devemos confiar em Deus em todo momento. Não deixe momentos de desespero te desanimar na fé. Não deixe momentos onde parece que tudo está dando errado, para você simplesmente se apostatar da fé. Não deixe isso influenciar a sua vida. Se coloque diante de Deus. Peça a mão do Senhor. Porque muitas vezes Ele usa desses momentos para nos dar até um baque espiritual e a gente se voltar para Deus. Quantas pessoas a gente conhece de que veio para Deus e se firmou em Deus em momentos de dificuldade? Quantas pessoas? Nós não sabemos o modo com que Deus opera. Então, nesses momentos, se renda a Cristo. Peça a mão dele sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus é capaz de botar a mão dele, meu amigo, em qualquer cenário, em qualquer lugar. Não existe lugar para Deus. Ele coloca a mão dele em qualquer lugar. Pedro estava preso. Foi lá e mandou um anjo. Daniel estava preso. Ele foi lá e falou com Daniel. Paulo estava preso. E ele foi lá e continuava com Paulo. Eu queria então que você ficasse de pé agora, para a gente estar orando. E eu queria que a gente saísse daqui, irmãos, com uma convicção. A mesma convicção que eu falei sobre João no Apocalipse. Quando todas as portas na terra se fecham, Deus coloca uma porta aberta no céu. Às vezes você não vê solução para o seu problema. Às vezes você está passando por angústia, desespero, problemas, seja lá o que for. Quando todas as portas da terra se fecham, Deus abre uma porta nos céus. Então se coloque diante de Deus, porque nesse momento Ele pode estar te ensinando. Nesse momento Ele pode estar intervindo na sua vida. E sabe o bom disso? É de que no final da história nós não vamos dizer que foi a nossa mão. No final da história nós vamos dizer, foi a mão de Deus que me salvou. No final da história nós vamos dizer, se o Senhor não nos guardasse, em vão seria a nossa vigia. Se o Senhor não edificasse a nossa casa, em vão a gente teria trabalhado. Se o Senhor não abençoasse o meu trabalho, em vão eu teria saído de casa. E aí nós vamos nos render a Deus, nós vamos glorificar a Deus ainda mais, e isso vai nos servir de testemunhos, amém? Amém. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, eu quero pedir, Senhor, aqui, Deus, pelas nossas vidas, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, eu quero clamar a Ti, Deus, e pedir a Tua intervenção, Pai. Senhor, que a gente não se sinta desamparado, Senhor, porque momentos de aflição e desespero batem na porta de qualquer um. Eu quero pedir a Ti, Senhor, de que o Senhor estenda a Sua mão, de que o Senhor esteja intervindo, Senhor, e cuidando de nós, em nome de Jesus. Cuidando, Senhor, dos filhos dos nossos irmãos, Pai. Cuidando da nossa casa, Senhor. Cuidando do trabalho de cada um aqui, Senhor. Cuidando dos nossos planos, Senhor, porque nós temos planos. Senhor, nós nos programamos, Senhor, mas nós não temos controle sobre o futuro.
E às vezes coisas podem sair errado aos nossos olhos, Senhor, e nos faz, Senhor, ver com os seus olhos como Jorão viu, Senhor. De que conseguiu perceber de que o exército do Senhor estava com ele naqueles momentos, Pai. Em nome de Jesus, e nos faz, Senhor, como Eliseu, Pai. Sermos homens e mulheres de Deus, Senhor, de que em momentos assim a gente não se desespera, Senhor. A gente confia no Altíssimo, Senhor, no Autor e Consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Vai. Pode vir. Não sei se vai ter.